Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste segundo trimestre de 2022, a lição dos adultos, que tem como tema os valores do reino de Deus, tratando especificamente do Sermão do Monte. Sermão do Monte que vem trazer uma nova visão, uma nova aplicação ao que se fazia anteriormente com a lei. Jesus vem mostrando ao povo judeu como eles deveriam realmente viver, como eles deveriam se portar em sociedade, como eles deveriam se portar ou comportar diante do próximo, diante de Deus e diante da lei, mostrando que a lei não deveria ser interpretada da forma como eles interpretavam. A lei nunca se deu àquele fim. A interpretação dos sábios, dos entendidos da época, é que levou eles a entender a lei daquela forma, mas ela nunca foi daquela maneira. Neste sentido, nós estamos estudando o Sermão do Monte e estudando logo como subtema a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Já disse várias vezes e repito que o Sermão do Monte não foi entregue diretamente para a igreja. Haja visto que na época do Sermão do Monte a igreja não existia. No entanto, a igreja deve analisar o Sermão do Monte porque tudo que está escrito para nosso proveito foi escrito. E nós que entramos na oliveira verdadeira como enxertado, como um jambuzeiro bravo, logo é nossa obrigação também de analisar o Sermão do Monte. Nós já estamos neste segundo trimestre de 2022 diante da lição de número 5. Lição 5 preparada para 1º de maio de 2022, que vem com o tema O casamento é para sempre. O foco desta lição é rebater o adultério. O foco desta lição é mostrar que o adultério ele tem seus malefícios registrados na própria Bíblia Sagrada. Este assunto, inclusive, será discutido no primeiro ponto da lição. Quando você estiver estudando a lição, preste atenção no primeiro ponto que diz a condenação do adultério. O segundo e o terceiro pontos, o segundo vai falar o que rege o coração, regerá o corpo. Nós já falamos sobre isso aí. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Nós já falamos que devemos cuidar das entradas da alma, das janelas da alma. E o terceiro ponto vai falar sobre a dissolução do casamento, quando infelizmente o adultério ele leva, na maioria dos casos, à dissolução do casamento. Eu conheço alguns casos em que as pessoas se perdoaram, glória a Deus por isso. Mas e se não perdoar? Se não perdoar, infelizmente o casamento acaba, e é nesse sentido que a lição vem trabalhar com cada um de nós no próximo domingo. A leitura de hoje, sexta-feira, está no livro dos Provérbios, provérbio de número 6 e o verso 32. Livro dos Provérbios, provérbios 6 e 32. Ontem nós lemos em Provérbios 4 e 23 e hoje leremos em Provérbios 6 e 32. Qual é a importância ou a eficácia da leitura de Provérbios? É que Provérbios, irmãos, é uma leitura do dia a dia. Provérbios é o andar da vida da pessoa. Nós temos ali os 3 livros escritos por Salomão. O Cantares, o Provérbios e o Eclesiastes. Esta não é a ordem que eles estão na Bíblia. Na Bíblia você tem primeiro Provérbios, mas por via de regra o primeiro é o Cantares. Diz que Salomão escreveu Cantares quando estava bem jovem, apaixonado, na flor da idade. Aí ele, com a mente muito viçosa, ele escreveu todos os poemas de Cantares direcionado para a sua amada Sunamita. Quando ele chegou na meia-idade, começou a perceber a vida como ela é realmente, ele escreveu Provérbios, dando ensinamentos do dia a dia, ao amanhecer, pela madrugada, durante o dia, na hora da refeição, à tarde, no trabalho, à noite, na penumbra. Ele escreveu todos esses detalhes no dia a dia. E depois ele escreveu Eclesiastes no final da vida, como quem olha para trás e diz: se eu pudesse, eu não faria aquilo. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E vaidade é aquilo que passa. Ele dá conselhos ao jovem como ele já sendo um idoso no finalzinho da vida. Então, regressando a Provérbios, Provérbios é o dia a dia. Digamos que é o passo a passo, é o feijão com arroz, se eu posso assim usar o exemplo. E são coisas que sempre estão acontecendo.
Aconteceram com Salomão, acontecia com os que estavam em volta de Salomão e continua acontecendo nos dias atuais. Por isso que Provérbios é um texto do dia a dia. E no texto do dia a dia de hoje de Provérbios, nós temos o 6, Provérbios 6, verso 32, cuja epígrafe da nossa leitura diz: o adultério destrói a si mesmo. O adultério destrói a si mesmo. Vamos ler o texto e faremos o comentário. Provérbios 6 e 32. Eu vou fazer leitura na versão Almeida atualizada, na Bíblia de Estudo da Reforma. Diz assim o verso: o que adultera com uma mulher, está fora de si. O que adultera com uma mulher está fora de si. Não é que ele está fazendo a coisa, nossa, eu não sabia que estava fazendo. Não. Ele sabe o que estava fazendo, mas parece um louco. Parece fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Onde é que entra essa questão aí? Em primeiro lugar, vamos ao fator pecado. O pecado do adultério, ele é um pecado que ele afeta inicialmente a Deus, pois todo pecado afeta a Deus. Segundo lugar, ao próximo, porque se adulterou está pecando contra alguém, está pecando com alguém e está pecando contra si mesmo. Então nós temos um efeito dele em todos os âmbitos possíveis. Todos os âmbitos que existem, ele está alcançando o pecado. Desta forma, quando você vai para os efeitos disso aí, tem-se que trazem efeitos em todos os níveis imagináveis. Vamos pensar. O texto diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Somente quem quer arruinar-se que pratica tal coisa. Já observaram que os efeitos do adultério ele afeta a própria pessoa, conforme eu disse, mas via de regra ele afeta a família, ou seja, ele tem um efeito no ambiente familiar. Uma família pode acabar por causa do adultério. Já citei aqui pessoas que perdoaram, pessoas que pediram perdão, foram perdoadas e a família continuou com aquela mancha, com aquele sinal, com aquela cicatriz que de vez em quando passa a mão em cima e sente. Então, o primeiro efeito é uma destruição familiar. Familiar dos filhos, familiar da própria convivência do marido com a mulher, familiar dos parentes em volta. Primeiro efeito. Segundo, o social. Quando isso sai à tona, o que se comenta nos cantos por aí é muito feio. Bem recente eu estava no local e alguém usou a expressão com relação a outra pessoa, fulano de tal namorador. É feio isso, porque socialmente, se a pessoa tem a intenção de pregar a Cristo, se tem a intenção de mostrar a glória de Deus, de mostrar a graça, de mostrar o céu, infelizmente a prática vai levar a uma maculação social. Então, segundo efeito, o efeito social. Um terceiro efeito aí poderia ser o efeito também moral, né? Falamos do social, mas vamos falar do moral também, porque a imagem da pessoa cai por terra. No social, as palavras elas não vão surtir o efeito que surtiriam se não tivesse acontecido, porque sempre haverá de ser lembrado do ato, da prática, da consumação, daquele fim. Então, em vez da pessoa ouvir as palavras boas que são ditas pela pessoa, vai entender de forma errada. Eu estou tentando escolher as palavras aqui. Já no moral, não. A própria pessoa fica com a sua índole abalada. Num quarto lugar, nós temos a questão psicológica. Ele traz um efeito psicológico à pessoa. Pessoas hão de sofrer com doenças psicossomáticas por causa disso. Seja quem recebeu, quem sofreu a traição, seja quem praticou a traição, seja quem participou da traição, é uma coisa indizível. Os efeitos são nefastos demais, psicológicos. A pessoa pode sofrer de várias maneiras, é um tanto complicado. Vem agora um outro efeito, um quinto efeito, financeiro. Eu conheço alguém que morava num outro estado e lá no outro estado tinha muitos bens. Mudou de estado. As consequências de atos praticados desta natureza levaram a perder todos os seus bens, consequências financeiras. E por que não falar que algumas coisas dessa natureza podem parar na justiça e aí é que a consequência fica pior mesmo?
Sendo assim, nós temos, e sem falar em efeitos ministeriais, quem tem ministério, quem não tem, quem tem alusão ao ministério, aspiração e coisas do gênero. Profissionais, olha quanta coisa, já vou apontando quase 8 itens. Sendo assim, nos guardemos desta moléstia, porque é o que nos afeta diretamente e principalmente hoje, com a mídia, com a rede social, com a escuridade das redes sociais. Sendo assim, domingo nós discutiremos este assunto com muita profundidade, haja vista que a intenção é mostrar que o casamento é para sempre. Se você assistiu até aqui, dá um like aí, se inscreva no nosso canal, compartilha isso para alguém, vamos evangelizar alguém com a palavra do Reino de Deus, deixa alguém ser evangelizado com a palavra. A palavra em si, ela é como uma espada, corta para lá, corta para cá, vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e faz o seu efeito. Te aguardo domingo na Escola Bíblica Dominical. Fica todos com a paz do Senhor.